Boa tarde, colegas da rede. Hoje, o terceiro dia útil do mês de outubro, dia da gente trazer os fechamentos. Vou trazer o fechamento de vendas do mês de setembro. O Merula vai trazer o fechamento de pós-vendas amanhã, porque hoje, junto com o Mauro, com o Toninho e também com o Andréas, no PAC, o PAC de Vinhedo, Centro de Distribuição, completa 20 anos de existência e eles estão todos lá acompanhando o evento. Lembrando que o Rede em Foco também vai sair amanhã, porque precisa dos dados do pós-vendas para a gente ter o documento inteiro finalizado. Então, fechamento de pós-vendas amanhã e o Rede em Foco também amanhã vai ser enviado para a rede. Então agora a gente vai acompanhar o fechamento de vendas. Bom, na tela vocês conseguem acompanhar os resultados de setembro versus o mês de agosto de 24. Começamos a comparar novamente com o mesmo período do ano anterior para tirar qualquer efeito que possa ter ficado lá no ano passado. Acho que essa é uma boa comparação para a gente analisar exatamente o que está acontecendo esse ano com o mercado, com as outras marcas. Por isso que a gente compara setembro com agosto do mesmo ano de 24. Então a gente percebe que em termos de indústria, a indústria foi praticamente o mesmo número, 222 contra 223. Importante destacar que setembro tem 21 dias úteis e agosto teve 22 dias úteis. Com isso, a gente consegue ver aqui que a indústria foi praticamente o mesmo número, mas quando a gente compara em dias úteis, setembro vendeu 4,5% a mais de carros na indústria como um todo. A Volkswagen, nesse cenário, teve uma queda de 4,7%, mas quando a gente analisa aí o número somente por dias úteis, foi praticamente estável, menos 0,1% na comparação de dias úteis. Mas o reflexo, temos um reflexo grande na participação de mercado. Como vocês conseguem acompanhar, fechamos em segundo lugar com 15,8% e foi uma das marcas que mais sofreram em participação de mercado frente a agosto, perdeu aí 0,7% e fechou na segunda posição com 15,8%. Quando a gente analisa esse mesmo cenário no varejo, uma indústria que chegou a 108 mil carros, numa análise linear, ela foi menor 3,9%, mas quando a gente analisa por dia útil, que é a forma mais correta da gente poder avaliar, a indústria cresce 0,6%. E a Volkswagen, nesse cenário, perdeu 8%, quando a gente faz essa análise linear, e quando a gente analisa por dias úteis, a gente teve um desempenho 3,7% pior do que o mês passado. E isso refletiu no market share. A gente fechou com 11,6%, um pouco distante do objetivo que a gente tinha para o mês, e foi uma das marcas aí, dentre as 10 primeiras, que mais perdeu participação de mercado no varejo frente ao mês de agosto. Competitividade muito grande nesse segmento, a gente vê outras marcas que foram mais agressivas no varejo conseguiram crescer, a gente vê a GM, vê a Toyota, vê a Hyundai, então esse é o nosso foco, e também a Chery aqui, por conta dos preços bastante agressivos e da entrega dos carros que estavam aí na fila, mas a gente vê que o nosso foco é trabalhar na competitividade do varejo frente às demais marcas e que de fato impactou o nosso mês no varejo. Já em vendas corporativas, a gente vê um crescimento em dias úteis de 8,5% na indústria, e aqui a Volkswagen cresce menos do que a indústria, cresceu 2%, fechou ali com 22.500 carros emplacados, quase 20% de market share, mas também perdeu 1,3% quando a gente compara com o mês de agosto. Ou seja, foi um mês mais difícil para a Volkswagen, tanto no varejo quanto em vendas diretas. Quando a gente olha o comportamento dos canais, pela primeira vez no ano, vendas diretas superou o canal de varejo, fechou ali com 51% de tudo que emplacou em vendas diretas e 49% no varejo, mas no acumulado do ano, o varejo ainda fica com 53% de tudo que emplacou na indústria. Na parte de baixo, a gente tem os mesmos números da Volkswagen, a gente continua num cenário oposto esse ao da indústria, a gente chegou aí no mês de setembro a 36% de tudo que emplacou é varejo, igualando lá o número do mês de abril, depois de uma sequência um pouco melhor de 43%, 40% ali em maio e junho de varejo. No acumulado do ano, também descolou um pouco, a gente vinha com 40% e agora a gente cai para 39% de tudo que emplacou é varejo. Muito disso ligado, talvez,
a competitividade, como eu falei há 2 charts atrás. E aquilo que aconteceu de fato no mês de setembro, sem influência de emplacamentos, vendemos aproximadamente 13 mil carros no mês passado, com 21 dias úteis. Quando a gente compara com o varejo de agosto, que teve 22 dias úteis, na maioria das regiões, a gente faz a comparação por dia útil, que é esse bloco verde. No total, vendemos 5% a menos. Algumas regiões ficaram no zero e até no positivo ali, região 2. As demais regiões, todas elas, vendemos menos por dia útil em relação ao mês de agosto. De novo, a gente remete à competitividade e também à falta de alguns produtos específicos no mix que favorecesse melhor a venda no varejo. Fizemos um atacado de 13.200, quase 13.300 unidades, e com isso o estoque da rede terminou maior do que começou o mês, terminou em 17.400 carros. A rede tem aproximadamente 40 dias de estoque aí, e vocês conseguem acompanhar região a região todos esses números, e quem está um pouco mais próximo, quem está um pouco mais distante desses 40 dias de estoque. A gente vê algumas regiões com estoque bastante elevado, caso de uma região 4, só Rio e Espírito Santo com 44, e o Centro-Oeste e Norte, região 6, com quase 45 dias de estoque. Importante a gente destacar custo de juros, custo de estoque, tudo isso precisa ser bastante avaliado no dia a dia. Para o mês de outubro, maior mês do ano, 23 dias úteis, uma indústria que deve chegar próximo a 250 mil carros. O nosso desafio, sem dúvida nenhuma, é o desafio da competitividade dos nossos carros no varejo. Esse é o tema principal que a gente vem tratando na casa. Chego a ser repetitivo, mas a gente é resiliente e não vai parar de falar desse assunto, porque a gente, de fato, perdeu participação por conta de não ter sido tão competitivo, e isso vem impactando diretamente na margem da rede, a margem bruta da rede está diminuindo, está caindo mensalmente, ou seja, a rede está fazendo a competitividade com a margem dela. Então a gente precisa, de fato, melhorar as condições de bônus, de taxa, enfim, para que a gente consiga crescer no varejo e também ter uma rentabilidade adequada ao nosso negócio. Esse sempre foi e vai continuar sendo o intuito e o objetivo aqui da casa. Mais um ponto que a gente também já falou há umas 2 semanas atrás é a respeito da disponibilidade e da coleta dos veículos nacionais, e mais aqueles que porventura ficaram ali bloqueados ou estão em atraso. É importante que vocês façam uma análise muito criteriosa dos veículos que vocês têm disponíveis para o mês de outubro, para vocês fazerem o atacado e cumprirem com os objetivos. A gente vem percebendo um descolamento grande entre o que foi coletado e o que está disponível de coleta da rede de veículos nacionais para aquilo que está sendo objetivado. Então é importante que vocês entrem na carteira de pedidos, veja se tem pedidos atrasados. Falo sempre nacionais por conta dos importados, tem um cadenciamento diferente. Então é importante que vocês verifiquem isso e falem com os escritórios regionais todos os dias por conta disso. Então você vai ter um objetivo muito distante daquilo que foi atribuído e você não vai conseguir fazer. É importante que você fale disso, que você registre isso com o escritório regional. Esse assunto também é tema aqui da casa. A gente está trabalhando muito fortemente para poder ter um cenário e poder discutir com a montadora quais são as alternativas e quais são os pontos para melhoria desse ponto, desse item específico que tem gerado aí bastante desconforto na nossa rede. Ok? Em linhas gerais, esse é o fechamento de vendas. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, falem com a gente, falem comigo, falem com o Fábio, que está aqui acompanhando todo dia vocês, para que a gente possa, de fato, melhorar aí o nosso resultado e as nossas vendas. Ok? Um abraço e amanhã, fechamento de pós-vendas e o envio do Rede em Foco para toda a rede.